Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre diversificação. Vamos dar uma olhada aqui em quantas ações o Barsi tem em carteira e quais são as dicas dele para você manter uma diversificação adequada para sua carteira de investimentos de longo prazo. Ao longo desse vídeo eu vou demonstrar para vocês também alguns pontos-chave muito importantes para você que busca construir um portfólio sólido e resiliente a longo prazo. Então a diversificação ela tem os pontos positivos e os pontos negativos dela, e para a gente saber o que é melhor para você, para o seu perfil, a gente tem que entender quais são as vantagens de cada classe de ativos, e é isso que eu vou abordar com vocês nesse vídeo. Pessoal, nesse vídeo que eu vou trazer alguns dados interessantes que eu tenho certeza que vão agregar para a sua caminhada como investidor. E se eu te ajudar com esse vídeo, eu peço que você fortaleça o meu trabalho, se inscrevendo aqui no canal, deixando o seu like e comentando quantos ativos você tem na sua carteira de investimentos de longo prazo. A partir de que momento vale a pena começar a diversificar? Não é que eu sugira escolher uma ação. Eu sugiro escolher a melhor ação daquele momento, daquele movimento. Evidentemente, como o mercado ele sofre alterações, sofre alternativas, aquela ação pode sofrer alguma valorização que não permita que ela tenha o mesmo grau de atratividade de outra. Então, o portfólio vai se formando assim, na razão direta do papel que está produzindo o melhor retorno de dividendo, correto? E também aquele que concentre uma boa expectativa de alguma valorização, não de uma explosão de valorização, mas alguma valorização que acompanhe o ciclo de mercado. Você tem dois fatores aí. Primeiro, a perspectiva da empresa produzir um resultado melhor, tá certo? E segundo, a possibilidade da empresa ter o quê? Uma cotação menor. Na razão que esses dois fatores ocorrem simultaneamente, a oportunidade aparece. Pessoal, e como nós vimos, segundo o Barsi, o ideal é que o investidor ele diversifique sim, escolhendo as melhores oportunidades do mercado. Então, o ponto-chave aqui é que o investidor ele não deve forçar uma diversificação imediata do seu portfólio assim que ele começa a investir. Na verdade, ele vai começar a comprar, vai começar a realizar aportes naquela ação que estiver mais atrativa, uma ação mais desvalorizada e que tem um potencial maior de pagar bons dividendos. E vocês viram que ele se concentra em dois tipos de ações. O primeiro deles, ele vai buscar ações que possam pagar ou que estejam pagando já um bom yield. E o segundo ponto, ele vai em ações que ele considera que estejam muito desvalorizadas. Então a carteira do Barsi, ela é dividida nesses dois tipos de ações. Ações mais maduras, que pagam bons dividendos, que já são marcas consolidadas no mercado, como o Banco do Brasil, a Klabin e a própria Unipar. Entretanto, ele faz algumas apostas pontuais, como foi o caso da IRB, da Taurus. Pessoal, e além dessas ações mais conhecidas, que são as maiores posições da carteira do Barsi, que é o Banco do Brasil, o IRB, Taurus, Unipar, Semig, Taesa, Transmissão Paulista, Suzano, Klabin e Paranapanema. E além daquelas 10 ações, o Barsi possui também investimentos em Vibria, em Auren Energia, Caixa Seguridade, Eternit, Santander, Cosan e recentemente fez aportes no Banco Mercantil. Então o Barsi ele tem uma carteira diversificada, a gente conseguiu ter uma pequena noção das ações que ele investe, e muito além disso, o Barsi deve ter aproximadamente 30 ativos na sua carteira de investimentos de longo prazo. Entretanto, a maior parcela da carteira do Barsi está direcionada para esses 10 principais ativos aqui. Outro bom exemplo de diversificação é a carteira da Berkshire Hathaway. Quando a gente olha aqui para os investimentos feitos pelo Warren Buffett, a gente percebe que ele tem uma diversificação bastante interessante do seu portfólio, chegando próximo a 50 ativos. Tá? Pessoal, um ponto de atenção muito importante é que boa parte da carteira está concentrada em um único ativo, que é a Apple. Isso aqui mostra como é importante você diversificar a longo prazo. Muitas vezes uma ação que você vai conseguir montar uma posição sólida para sua carteira, ela pode entregar um retorno muito acima da média, muito acima até mesmo daquilo que você está projetando para ela. Isso aqui que acaba entregando um retorno explosivo para os seus investimentos a longo prazo. E o grande exemplo disso na carteira do Warren Buffett é a Apple. Então comprou a Apple lá atrás, foi segurando esse ativo e ele se valorizou tanto que atualmente ele detém praticamente 40% do portfólio da Berkshire. E por que ele não vende esse ativo? Porque o ativo ele continua com fundamentos sólidos e com boas perspectivas de lucro. Então você não se desfaz de um ativo que você pagou um bom preço por ele. Você vai carregando e se beneficiando tanto do crescimento patrimonial como do pagamento de dividendos.
Pessoal, então como nós vimos, os grandes ícones do mercado, eles têm um portfólio bem diversificado de ativos com ações de dividendos e também com ações de crescimento, ações que têm potencial de entregar um retorno bem acima da média no longo prazo. O próprio Luiz Barsi, ele tem essa estratégia de realizar algumas apostas muito bem sucedidas no mercado financeiro. Então, boa parte do retorno do Luiz Barsi, ele se deve a poucos ativos, ou seja, o principal desses ativos é a Unipar, que foi um grande acerto do Barsi na última década. Além disso, o Barsi ele também conseguiu um excelente retorno nas ações da Taurus. Então ele comprou a Taurus quando ninguém queria em 2016, em 2017, a ação reportando prejuízo, acreditou no processo de reestruturação da empresa e foi altamente beneficiado nos últimos anos com a valorização da Taurus Armas. Só os dividendos pagos pela Taurus nos últimos 2 anos já cobrem com folga todo o investimento feito pelo Luiz Barsi nessas ações ao longo dos últimos 5 anos. Pessoal, agora vamos analisar rapidamente a característica de cada classe de ativos para a gente tentar entender o que faz mais sentido numa carteira de investimentos de longo prazo. Tá? O primeiro deles aqui seria os fundos imobiliários. Eu não tenho esse tipo de ativo na minha carteira, mas entendo que ele tem uma importância relevante, principalmente para o investidor que busca uma renda mais previsível a longo prazo. Então os FIIs, eles entregam uma remuneração imediata, são ativos de baixa volatilidade e eles têm uma projeção de lucro futuro bastante previsível. Então, quando você investe no imóvel, no galpão logístico, você tem uma tendência de previsibilidade daqueles aluguéis ao longo de vários anos. Entretanto, pessoal, para você conseguir uma boa valorização no mercado de FIIs, o retorno ele é extremamente dependente do reinvestimento dos dividendos, porque os FIIs eles não trabalham alavancados, eles não conseguem tomar recurso no mercado para investir em projetos de amplo crescimento. A forma que ele tem de se capitalizar é emitindo mais cotas para o mercado. Isso acaba tornando o crescimento dessa classe de ativos um pouco mais limitada. Vamos lá, pessoal, as ações de dividendos agora, que são as minhas favoritas, elas têm umas características também bastante específicas e algumas até mesmo parecidas com os fundos de investimento imobiliário. A primeira delas é que as ações de dividendos são ações que entregam uma remuneração um pouco mais estável. Elas têm uma volatilidade relativamente baixa e um fluxo de caixa mais previsível. Isso porque ações de dividendos normalmente são aquelas ações de setores mais perenes da economia, que é o setor elétrico, o setor bancário. Então é bem fácil de você projetar o lucro futuro desses setores a longo prazo. Isso acaba gerando também uma previsibilidade maior no pagamento de proventos. O segundo ponto, pessoal, é que a gente está falando aqui de empresas mais maduras, com baixo potencial de crescimento e alto potencial de repasse do lucro para os acionistas. Então são empresas que não têm uma perspectiva tão grande de um crescimento agressivo, por isso elas pegam uma boa parte do seu lucro e repassam para os seus acionistas. Um exemplo claro disso é a própria Taesa, que repassa 90% do lucro líquido para os seus investidores. Temos também a Transmissão Paulista, que repassa 75% do lucro regulatório para os seus investidores. Então, são empresas que elas continuarão crescendo, continuarão participando de concessão, mas não é aquele crescimento tão agressivo. O terceiro ponto é que o retorno com ações de dividendos, ele também é bastante dependente do reinvestimento dos dividendos, tá? E para exemplificar o que eu estou falando, eu trouxe para vocês esse estudo aqui da Klabin, onde a gente simula o investimento de R$1.000 por mês nas ações de Klabin e o reinvestimento de todos os dividendos, tá? No final das contas aqui, investindo desde janeiro de 2009 até o ano de 2023, esse investidor aplicou R$177 mil e reinvestindo todos os dividendos, ele conseguiu acumular R$560 mil. E o retorno só em dividendos foi de R$121.737. Se esse investidor não tivesse reinvestido os dividendos na Klabin, talvez o retorno acumulado aqui tivesse ficado inferior a Selic. Então ações de dividendos são ações que crescem mais lentamente, a gente vê muitas vezes a cotação ela ficando lateralizada ao longo de vários anos, mas são ações que entregam um bom retorno com a renda passiva, tá? Entretanto, para você ter uma boa performance, tem que reinvestir todos os dividendos, principalmente durante a fase de acumulação de patrimônio. Quarto ponto é que as ações de dividendos, elas permitem que você reforce bastante os seus aportes durante o mercado de baixa. Então, como a gente pode ver aqui no estudo da Klabin, a Klabin teve alguns momentos aqui no ano de 2017, 2018, em que ela chegou a custar menos de R$3. Inclusive aqui no ano de 2018, ela chegou a pagar 20 centavos por ação em dividendos, que permitiu ao nosso investidor receber R$17.563. E justamente no momento onde a ação estava mais descontada, esse investidor recebe um dividendo muito expressivo, permitindo que ele acumulasse só no único ano 6.163 ações da Klabin, somente no ano aqui de 2018. Então é justamente esse fator que permite que você cresça muito o seu patrimônio a longo prazo, é receber um bom dividendo durante um mercado de baixa. Isso vai fazer você acumular muito mais ações e acelerar o seu crescimento patrimonial. Pessoal, agora vamos falar um pouco de ações de crescimento. As ações de crescimento são ações de crescimento acelerado e elas dependem um pouco de gatilhos para entregar uma boa performance a longo prazo, tá? Costumam ser ações bem precificadas com pouca margem de segurança
e dependente de fatores externos. Um bom exemplo de ações de crescimento seriam aqui as ações da Panvel, uma ação que é negociada a um preço sobre lucro de 24 vezes e um preço sobre valor patrimonial de 1,79. Quando a gente olha cruamente aqui, a gente considera a ação muito cara, principalmente considerando o fato dela trabalhar com uma margem líquida de 2%. Mas quando a gente olha para as receitas da companhia, a gente está falando aqui de uma empresa que a cada 5 anos dobra a sua receita, e ela vem fazendo isso há mais de 10 anos. E uma ação que tem uma estratégia de crescimento muito sólida e agressiva, e provavelmente vai continuar entregando um forte crescimento das receitas na próxima década. E é por isso que o mercado acaba aceitando pagar um preço muito acima do que a ação deveria valer. E é por isso que as ações de crescimento, elas acabam carregando um maior potencial de risco e de retorno. Porque quando você paga muito caro por uma ação, se ela não entregar o crescimento que você está esperando, você automaticamente vai ser penalizado, porque você corre o risco de não conseguir um bom retorno, um retorno acima da renda fixa no longo prazo. Entretanto, quando essa estratégia é bem executada, você consegue retornos impressionantes, que foi o caso da Raia Drogasil nos últimos 18 anos, que entregou um retorno de 5.000%. Então, se você tivesse uma parte substancial da sua carteira alocada em Raia Drogasil, você teria com certeza um retorno exuberante nas últimas décadas. Foi justamente o impacto da Apple no portfólio da Berkshire nas últimas décadas. Por fim, ações de crescimento podem acabar se tornando excelentes ações de dividendos no longo prazo. Então você pega um small cap que tem um plano ambicioso de crescimento a longo prazo, que não distribui muitos dividendos porque investe muito nas suas próprias operações. E essa small cap ela consegue executar um excelente plano de crescimento nas últimas 2 décadas. O que vai acontecer com essa empresa? Quando ela chegar numa fase de maturação, onde não tem muita perspectiva de crescimento, ela vai começar a distribuir um payout muito maior do seu lucro líquido para os seus investidores. E quem permaneceu comprado durante muito tempo no ativo e está com um preço médio interessante, vai conseguir desfrutar de um yield on cost gigantesco a longo prazo. Pessoal, para exemplificar tudo que eu falei, eu trouxe para vocês a comparação entre algumas empresas de dividendos e uma empresa de crescimento. Então tem a comparativa aqui entre a Hypera Pharma, a Engie e a Klabin. Quando a gente analisa aqui, pessoal, a ação que menos entregou retorno aqui foi a ação da Engie, que entregou um retorno de 256% num período aí de quase 15 anos. Entretanto, a Klabin entregou um retorno de quase 550% e a Hypera entregou um retorno próximo de 600% nos últimos 16 anos. Então, quem permaneceu comprado no ativo reinvestindo nos dividendos, lembrando que esse gráfico aqui ele já considera o reinvestimento dos dividendos desses ativos, conseguiu um excelente retorno da Hypera. Pessoal, depois de tudo que nós vimos, fica claro que diversificar acaba sendo muito benéfico para o investidor de longo prazo. E 4 pontos fundamentais apontam para esse argumento. O primeiro deles é que diversificar gera uma proteção genuína no mercado financeiro. Hoje, o maior risco para sua carteira de investimentos é o risco não sistêmico, ou seja, o risco de um ativo específico perder os seus fundamentos. Olha o que aconteceu no caso da IRB. A IRB era uma excelente empresa até o ano de 2019 e 2020. Quem estava no mercado financeiro no ano de 2018, lembra que essa ação ela era altamente recomendada por casas de análise. Ela chegou a compor algumas carteiras de investimento da Suno Research, ela era muito bem avaliada no site do Baster, ou seja, era considerada uma ação top de linha no mercado financeiro para compor uma carteira previdenciária. Entretanto, depois vem a Esquadra e emite aquele relatório extremamente meticuloso apontando para as fraudes no balanço da IRB. Com isso, a gente tem a empresa perdendo seus fundamentos e desabando. Imagina você, um investidor que tinha 25% de todo o seu patrimônio aplicado em IRB. Bom, nesse caso, provavelmente ele vai demorar muitos anos para recuperar esse dinheiro através de outras ações que vão se valorizar. E nesse contexto, uma carteira de investimentos diversificada não reduz o seu retorno, mas certamente reduz o seu risco, tá? E por que não reduz o seu retorno? Porque o que vai determinar o seu retorno a longo prazo é a qualidade dos ativos que estão dentro dessa carteira de investimento. Se você compra um ativo de qualidade por um bom preço, ele vai entregar um bom retorno a longo prazo. Imagina que você consegue comprar 15, 16 ativos ao longo da década e pagar um excelente preço por eles. Mesmo você tendo uma diversidade muito grande de ativos, você vai ter um retorno muito acima da média. É só olhar para a carteira dos investidores institucionais. Eles conseguem um excelente retorno estando bastante diversificados. Terceiro ponto é que diversificar aumenta a sua chance de acertar uma ação explosiva. Então a gente vê que boa parte do resultado da carteira da Berkshire ela veio justamente de uma única ação, que é a Apple. E a mesma coisa aconteceu com a carteira aqui do Luiz Barsi, que teve metade do seu resultado oriundo de uma única ação, que foi o caso da Unipar. Por fim, pessoal, diversificar acaba sendo a melhor opção para quem investe passivamente. Então, se você é um investidor que não tem muito costume de vender ativos, se você gosta mais de acumular com foco na renda passiva crescente, buscando ativos com alto nível de qualidade e não pensa em se desfazer desses ativos, o ideal é que você monte sim
uma carteira diversificada, porque você vai ter muitos pontos favoráveis e poucos pontos negativos. Você, além de reduzir o seu risco, você aumenta a possibilidade de você acertar uma ação explosiva que vai entregar um retorno bem acima da média, puxando a sua rentabilidade para cima, e além disso você se protege do maior risco do mercado financeiro, que é algum dos seus ativos perderem os fundamentos. Bom, meu amigo, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, me dá uma moral, deixa o seu like, comenta aí quantos ativos você tem na sua carteira de investimentos para o longo prazo. Até o próximo vídeo.